Olá pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um episódio de Lendo e Reagindo a Anne de Green Gables. Nós estamos no livro 2, que se chama Anne de Avonlea, e a gente vai começar hoje o capítulo 12. Então sejam bem-vindos de volta, quem tá aqui lendo comigo desde o comecinho do livro 1. Se você chegou aqui no canal, vou deixar aqui nos cards o link para você pegar a playlist toda, para você pegar a história e conseguir acompanhar ela desde o começo. Então vamos lá. O nome do capítulo de hoje é Um Dia de Cão. Tudo começou na noite anterior com uma interminável e inquieta vigília por causa de uma dor de dente. Ao levantar-se naquela amarga e enfadonha manhã de inverno, Anne sentiu como se a vida fosse monótona, insípida e inútil. Ela foi para a escola em um estado de espírito nada angelical. Sua bochecha estava inchada e seu rosto doía. A sala de aula estava gélida e fumacenta, pois o fogo se recusava a aquecer o ambiente e as crianças se amontoavam em grupos ao redor do aquecedor, tremendo de frio. Anne ordenou que fossem para seus lugares com o tom de voz mais ríspido que já havia utilizado com eles. Anthony Pye desfilou até a carteira com seu costumeiro ar impertinente. Anne o viu sussurrar algo para o colega sentado ao lado, e em seguida ambos olharam-na de relance, com um sorriso irônico. Anne tinha a impressão de que nunca houve tantos lápis barulhentos como naquela manhã, e quando Barbara Shaw aproximou-se de sua mesa com um cálculo, ela tropeçou no balde de carvão com resultados catastróficos. O carvão se espalhou por toda a sala. A lousa da menina se quebrou em incontáveis pedaços e quando Bárbara se levantou, seu rosto manchado da poeira do carvão fez com que os meninos gargalhassem. Anne, que estava ouvindo a turma da segunda série, virou-se. Francamente, Bárbara, disse ela com frieza, se você não consegue andar sem cair por cima de alguma coisa, é melhor permanecer sentada. É uma verdadeira desgraça uma menina da sua idade ser tão desastrada. A pobre Bárbara cambaleou de volta para a carteira e as lágrimas combinadas com a poeira do carvão produziam um efeito realmente grotesco. Nunca até então a querida e compreensiva professora havia falado naquele tom, e a menina ficou desolada. A própria Anne sentiu uma pontada de remorso, que serviu somente para aumentar sua irritação, e a turma do segundo ano ainda hoje se lembra daquela aula, assim como da inclemente lição de aritmética que veio a seguir. No momento em que Anne estava finalizando as somas, St. Clair Donnell chegou ofegante. Você está meia hora atrasado, St. Clair, salientou a professora friamente. O que aconteceu? Por favor, senhorita, tive que ajudar mamãe a fazer pudim para o jantar, porque estamos esperando visitas. E Clarice Almira está doente, foi a resposta de St. Clair, proferida em um tom perfeitamente respeitoso, mas que ainda assim provocou grande alvoroço entre os colegas. Sente-se e, como punição, resolva os 6 problemas da página 84 de seu livro de aritmética, disse Anne. St. Clair pareceu um pouco surpreso pela entonação da professora, mas encaminhou-se para a carteira obedientemente e pegou a lousa. Então, furtivamente, ele passou um pequeno pacote para Joe Sloane, do outro lado do corredor. Anne o flagrou no ato, chegando a uma conclusão fatal sobre o pacote. Nos últimos tempos, a velha senhora Hiram Sloane vinha preparando bolinhos de nozes para vender e aumentar um pouco os seus parcos rendimentos. Os doces eram especialmente tentadores para os menininhos e durante várias semanas Anne tinha se incomodado um bocado por causa disso. No caminho para a escola, as crianças gastavam o dinheirinho na casa da senhora Hiram, traziam consigo os bolinhos para a sala e, quando possível, comiam e compartilhavam com os colegas durante o período da aula. Anne nos advertira que, se continuassem trazendo os bolos para a escola, estes seriam confiscados. E ainda assim, ali estava St. Clair Donnell, tranquilamente entregando um pedaço embrulhado no papel listrado e azul e branco, usado pela senhora Hiram, debaixo dos olhos da professora. Joseph, traga esse pacote aqui, disse Anne calmamente. Joe, assustado e envergonhado, obedeceu. Era um garoto gordinho que sempre corava e gaguejava quando amedrontado. Nunca antes alguém pareceu mais culpado do que o pobre Joe naquele instante.
Jogue-o no fogo, disse Anne. Joe empalideceu. Por favor, senhorita, começou a dizer. Faça o que eu disse, Joseph, sem discussão. Mas se, senhorita, e eles são, balbuciou Joey, desesperado. Joseph, vai me obedecer ou não? Um garoto mais ousado e autoconfiante do que Joe Sloane também teria titubeado ante o tom de voz e o perigoso brilho nos olhos da professora. Aquela era uma nova Anne, que nenhum dos alunos tinha visto antes. Joe, com um olhar agonizante a St. Clair, dirigiu-se ao aquecedor, abriu a tampa frontal grande e quadrada e atirou o pacote listrado lá dentro. Antes que St. Clair, que tinha se posto em pé, pudesse dizer qualquer coisa. Então, ele recuou bem a tempo. Por alguns momentos, os aterrorizados ocupantes da escola de Avonlea não souberam se ocorrera um terremoto ou uma erupção vulcânica. O pacote de aspecto inocente, que Anne precipitadamente supôs que continha os bolinhos da senhora Hiram, na verdade escondia uma variedade de bombinhas e cataventos. Warren Sloane encomendara-os na cidade por intermédio do pai de St. Clair Donnell, no dia anterior, com a intenção de celebrar seu aniversário naquela noite. As bombinhas explodiram em súbitos estampidos e os cataventos saíram voando pela porta da frente, girando loucamente por toda a sala, chiando e crepitando. Anne desmoronou na cadeira, pálida de desespero, e todas as meninas gritaram e subiram nas carteiras. Gente do céu, não era bolo! Imagina o barulho! Joe Sloane permaneceu imóvel em meio à confusão, como se estivesse hipnotizado, e St. Clair, rindo incontrolavelmente, andava de um lado para o outro no corredor. Prilly Rogerson desmaiou, e Annetta Bell ficou histérica. Apesar de ter parecido muito tempo, apenas alguns minutos se passaram antes que o último catavento se extinguisse. Sentindo-se recuperada, Anne levantou-se e abriu janelas e portas para deixar sair o odor de gás e fumaça que enchia a sala. Então ajudou as meninas a carregar a desmaiada Prilly até o alpendre, onde Barbara Shaw, em sua ânsia desesperada em ser útil, derramou um balde de água gelada no rosto e nos ombros da colega antes que alguém pudesse detê-la. Havia transcorrido uma hora inteira quando a tranquilidade foi restabelecida. Um silêncio que se podia palpar. Todos notaram que nem mesmo a explosão tinha clareado a mente da professora. Ninguém, exceto Anthony Pye, se atreveu a sussurrar uma palavra sequer. Ned Clay rangeu o lápis acidentalmente enquanto trabalhava nas somas, e ao captar o olhar de Anne, desejou que a terra se abrisse e o tragasse. A aula de geografia fez os alunos viajar pelo continente em tal velocidade que os deixou tontos. A aula de gramática foi uma análise minuciosa, como se a vida deles dependesse disso. Chester Sloane, ao soletrar odorífero errado, foi levado a pensar que jamais conseguiria sobreviver àquela desgraça, nem neste mundo, nem naquele que estava por vir. Anne sabia que havia feito papel de tola e que o incidente seria motivo de piada em inúmeras mesas de chá naquele entardecer, mas isso apenas a deixou ainda mais furiosa. Se estivesse com o ânimo melhor, ela teria conduzido a situação com boas risadas, mas agora isso era impossível, e então ela ignorou tudo com frio desdém. Ao retornar para a escola após a hora da merenda, todas as crianças estavam em seus lugares, concentradas de cabeça baixa, exceto Anthony Pye. Ele espiava Anne por cima do livro, com seus olhos negros brilhando de curiosidade e escárnio. Anne abriu a gaveta de sua mesa em busca de giz, e embaixo de sua mão, um rato cheio de vida saltou para fora. Correu depressa pela mesa e pulou no chão. Anne deu um berro e pulou para trás, como se tivesse sido uma cobra, e Anthony Pye gargalhou alto. Então todos ficaram em silêncio, um silêncio pavoroso e desconfortável. Annetta Bell não conseguia se decidir se teria outro ataque histérico ou não, especialmente porque não sabia exatamente onde o rato tinha ido parar, mas optou por se controlar.
Quem se entregaria à histeria diante de uma professora tão pálida e com olhos tão furiosos? Quem pôs aquele rato na minha mesa? Disse Anne. Seu tom de voz era baixo, mas fez correr um arrepio pelas costas de Paul Irving. Joe Sloane olhou para ela. Sentiu-se responsável desde a raiz dos cabelos até a ponta dos pés e gaguejou com bravura. Não, professor, Anne não prestou atenção no infeliz Joseph. Ela olhou para Anthony Pye, e Anthony Pye devolveu o olhar com descaramento e sem nenhum pingo de vergonha. Anthony, foi você? Sim, fui eu mesmo, disse ele insolente. Anne pegou sua régua da mesa. Era um instrumento longo, de madeira de lei, utilizado para apontar. Vem aqui, Anthony. Aquela estava longe de ser a punição mais severa que Anthony Pye já havia recebido. Anne, mesmo a abalada Anne presente ali no momento, não conseguiria castigar uma criança com crueldade, mas a régua acertou em cheio, fazendo com que Anthony finalmente perdesse a atitude. O garoto fez uma careta e seus olhos ficaram marejados de lágrimas. Anne, com a consciência pesada, largou a régua e mandou que Anthony voltasse para o seu lugar. Ela voltou para a mesa sentindo-se envergonhada, arrependida e amargamente mortificada. Nossa, gente, era uma coisa que a Anne disse que ela nunca ia fazer. E assim, ela não estava num bom dia e perdeu a cabeça. Sua repentina irritação havia desvanecido e ela daria qualquer coisa para poder encontrar alívio nas lágrimas. Então, toda sua moral havia resultado nisso, no castigo corporal de um de seus alunos. Como Jane iria se vangloriar e como o Sr. Harrison iria rir. Mas, pior do que tudo isso, o que mais lhe causava amargura era o fato de ter perdido sua última chance de ganhar a afeição de Anthony Pye. Ele nunca mais iria gostar dela. Anne, mediante o que alguém chamou de esforço hercúleo, conseguiu segurar as lágrimas até chegar em casa naquela noite. Então trancou-se no quartinho do lado leste do sótão e chorou toda a sua vergonha, o remorso e o desapontamento no travesseiro. Chorou durante tanto tempo que Marilla ficou preocupada, invadiu o quarto e insistiu em saber qual era o problema. O problema é que há coisas pesando na minha consciência, soluçou Anne. Ah, esse foi literalmente um dia de cão, Marilla. Estou tão envergonhada. Perdi a paciência e açoitei Anthony Pye. Estou contente em saber disso, aprovou Marilla decidida. É o que você deveria ter feito há muito tempo. Ah, não, Marilla. Eu não sei como vou conseguir encarar aquelas crianças de novo. Creio que me humilhei completamente. Você não imagina o quão irritada, odiosa e horrível eu fui. Não consigo esquecer a expressão nos olhos de Paul Irving. Ele estava tão surpreso e desapontado. Ah, Marilla, eu tentei tanto ser paciente e ganhar a aprovação de Anthony, e agora foi tudo por água abaixo. Marilla passou a mão calejada pelos anos de trabalho nos cabelos brilhantes e desalinhados da moça, com profunda ternura. Quando os soluços de Anne foram diminuindo, Marilla falou com muita gentileza. Você leva as coisas muito a sério, Anne. Todos nós cometemos erros, mas as pessoas os esquecem. E todo mundo tem dias de cão. E quanto a Anthony Pye, por que se importar se ele não gosta de você? Ele é o único. Não consigo evitar. Quero que todos me amem. E me sinto tão magoada quando alguém não gosta de mim. E Anthony nunca gostará de mim. Ah, fiz papel de idiota hoje, Marilla. Vou lhe contar toda a história. Marilla ouviu a história completa. E, se ela riu de algumas partes, Anne nunca soube. Ao fim do relato, Marilla disse de súbito. Ora, não importa. Esse dia acabou e amanhã será um novo dia, ainda sem erros cometidos, como você mesmo dizia. Desça para jantar. Vamos ver se uma boa xícara de chá e aqueles docinhos de ameixa que fiz hoje não vão animá-las. Docinhos de ameixa não são remédios para um espírito enfermo, disse a desconsolada Anne. Gente, ela é muito dramática, adoro. Mas Marilla pensou que era um bom sinal a jovem ter se recuperado bastante para adaptar uma citação.
Aí tem aqui uma nota de rodapé, referência a um trecho da peça Macbeth, de William Shakespeare. Não podemos ministrar algum remédio a um espírito enfermo. Aí continuando aqui. A animada mesa do jantar, com as carinhas iluminadas dos gêmeos e os docinhos incomparáveis de Marilla, dos quais Dave comeu 4, por fim realmente a animaram. Anne teve uma boa noite de sono e despertou pela manhã com a certeza de que ela e o mundo estavam transformados. Durante as horas escuras, caíra uma profunda camada de neve suave, e a lindíssima brancura que cintilava no gélido brilho do sol parecia um manto de caridade lançado sobre todos os erros e as humilhações do passado. Cada manhã é um novo começo. A cada manhã o mundo é recriado, cantava Anne enquanto se vestia. Por causa da neve, ela precisou seguir pela estrada para a escola, e certamente era uma grande coincidência o fato de Anthony Pye estar limpando a neve do caminho por ali, justo quando ela saía da alameda de Green Gables. Anne sentiu-se imensamente culpada, como se seus papéis tivessem se invertido. Entretanto, para sua indescritível surpresa, Anthony não só ergueu seu gorro, coisa que nunca tinha feito antes, mas também disse: "Está meio ruim para caminhar, não é mesmo? Posso levar estes livros para a senhorita, professora?" Anne entregou-lhe os livros, perguntando a si mesma se estava realmente acordada. Anthony caminhou até a escola em silêncio e, quando Anne pegou os livros de volta, sorriu para ele, não o sorriso amável, estereotipado que ela colocava no rosto ao abordá-lo, mas um repentino lampejo de camaradagem. Anthony sorriu. Não, a verdade seja dita, Anthony abriu um sorriso de orelha a orelha. E isso não é normalmente considerado um gesto respeitoso. Ainda assim, Anne percebeu que, se ainda não tinha conquistado a afeição de Anthony de um modo ou de outro, ganhara seu respeito. A senhora Rachel Lynde foi vê-la no sábado e confirmou isso. "Bem, Anne, creio que você conseguiu dobrar Anthony Pye, é isso que é. Ele falou que acha que você tem algo de bom, afinal de contas, mesmo sendo uma moça. E que aquela reguada que você deu foi tão boa quanto a de um homem. Nunca imaginei que iria conquistá-lo com castigo." Gente, era muito machismo naquela época, meu Deus, vindo de uma criança isso. Vou ler aqui o pedacinho de novo. "Nunca imaginei que iria conquistá-lo com castigo", respondeu Anne, um pouco pesarosa, sentindo que seus ideais haviam confundido sua mente. "Não me parece certo. Tenho certeza de que minha teoria sobre a bondade não pode estar errada." "Não, mas os pais são uma exceção para cada regra conhecida. É isso que é", declarou a senhora Lynde com convicção. O Sr. Harrison, quando soube de tudo, disse: "Sempre achei que a senhorita chegaria a esse ponto." E Jane zombou dela sem misericórdia. Ai, gente, coitada da Anne, teve um péssimo dia como professora, acabou fazendo uma coisa que ela não acreditava ser certo, né? Ela ainda não acredita que é certo, mas tipo, fez. Mas, pelo menos o Anthony, com todo o machismo, né, que ele deve provavelmente receber da família, começou a respeitar a Anne. Quem sabe aí no futuro o Anthony Pye dá o braço a torcer e começa, tipo, a gostar um pouco da Anne e começa a ser um integrante da família Pye menos odioso, né? Porque ô familhinha! Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigada por chegar até aqui. Quem gostou do episódio, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Quem puder, indica o canal para outras pessoas, manda o link dos vídeos que vocês gostarem para todo mundo que vocês acham que vão gostar também de acompanhar aqui o canal, isso ajuda bastante. E a gente vai se falar nos próximos vídeos. Tchau!